como virar a chave para mudar a sua vida para sempre. Quando a gente pensou, lembra de hoje, como virar essa chave, acho que é porque a gente acaba virando a chave. Todo dia a gente vira um pouquinho a chave, né? Com certeza. Toda hora tem que virar a chavinha e persistir. E no outro dia vira a chavinha de novo. Essa semana a gente estava até conversando ontem, né? Essa semana você falou que teve uma situação aí com relação até a questão da atividade física. Ah, vou, não vou, vou, não vou. Várias vezes, que tem feriado, né? Tem um domingo no meio da sua terça-feira. Aí aqui eu faço check-in, né? Tem um aplicativo que a gente faz check-in para ir malhar. Aí o Antônio tinha acordado, tava, mãe, eu quero peito. Falei, não vou cancelar meu check-in aqui. Falei, não vou, porque não posso fazer isso. Porque malhar é um hábito meu, eu não vou lá. Depois que eu faço atividade física, o meu dia é outro. Então, não tem jeito, tem que ir. Aí eu falei, não, eu vou. Então eu fui todos os dias, mas uns 2 dias eu pensei em desistir. Eu falei, não posso, né? Vira a chave, volta, vem para sua. Porque na verdade já é um hábito meu. Mas mesmo sendo um hábito, a gente tem essa, né? Questão da uma preguiça. Só que se a gente. Eu malho todos os dias. Se eu começar com essa preguiça aí, eu vou começar a malhar 3 vezes a semana, 2 vezes a semana, daqui a pouco não tô malhando dia nenhum, né? A gente vai colocando outros compromissos. Então é prioridade. É o que a gente sempre fala. Dá tempo para fazer tudo. Você só tem que priorizar. Sejam todos bem-vindos quem está chegando aí com a gente. Hoje é o nosso Realiza Durante o Café. E a gente já está aqui tomando nosso cafezinho, né, Érica? Toda sexta-feira eu e a Érica vamos estar aqui para a gente bater um papo com vocês. E hoje eu vou contar um pouquinho de como que eu fiz, né, para virar algumas chaves. A Érica acabou de falar aí com relação a que todos os dias a gente acaba virando chaves, né? Em todos os instantes, em todos os momentos. E aí, isso é uma conversão diária, isso é um processo diário, uma transformação diária. Por isso que, quando a gente fala de hábitos, e você me perguntou, como é que foi sua rotina da manhã aí? A rotina matinal, ela entrou na minha vida como um hábito mesmo. Uhum. E isso foi uma virada de chave, sabe? Há 10 anos atrás, Érica, acho que eu já contei essa história aqui, já contei para você também, você sabe. Há 10 anos atrás, eu perdi meu pai num acidente trágico de carro. E a gente tinha uma relação muito forte. E aí eu me lembro que naquele período, já uma semana antes dele morrer, eu já sentia que estava acontecendo alguma coisa. Eu já passava por esses momentos de reflexão, de meditação, e eu sentia, né? Alguma coisa estava acontecendo. Como se fosse uma angústia, o coração apertado, sabe? Uhum. E aí, ele veio a falecer numa segunda-feira, no dia 4 de outubro de 2010. E aí, naquele momento, dali para frente, eu comecei uma crise depressiva muito forte. E eu lembro que eu fui a vários médicos, né? E os médicos falaram, você precisa começar a fazer uma atividade física. Porque não adianta só a medicação, né? Só o fármaco. Tem que ter algo, tem que ter mais. Eu sempre fui uma mulher de oração, mas a minha fé era muito infantil, costumo dizer isso. Né? Porque quando a gente tem uma fé fortalecida, amadurecida, a gente costuma passar por esses momentos de dor de uma forma mais forte. E eu me lembro que nessa época eu não estava forte. Há 10 anos atrás eu não estava forte. Eu não fortaleci essa minha fé diariamente, sabe? Então aquilo me fez cair. E eu precisei de muita ajuda de muitas pessoas. E eu lembro que o médico era o meu médico até de coração, depois o psiquiatra. E ele começou a falar, você precisa fazer atividade física. Sempre gostei, Érica, de fazer atividade física. Mas com a vinda dos filhos pequenos, gerenciando tantos papéis que eu tinha, você sabe como que está sendo isso aí? E é quando dava? Eu morro de rir, ele quer peito, quer peito. Quer peito? E é muito difícil, né? A gente não querer fazer aquilo para o filho naquele momento e a gente acaba se anulando, a gente acaba priorizando eles naquele momento, esquecendo um pouco da gente. E assim, falei isso ontem com uma amiga. Ela me falando que ela tá grávida e ela me respondeu um story meu falando que ela precisa acordar mais cedo e tal. Eu falei, não, tudo bem, você tá grávida, né? Acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro.
Falei, mas toma cuidado quando ele nascer, porque é mais uma tarefa enorme, dando já a minha experiência, é mais uma tarefa muito grande que você vai assumir, e aí para você não se anular. Foi exatamente o que eu mandei mensagem para ela da minha experiência, porque foi, né, é o que a gente acaba sentindo, é o que você tá falando aí. Vai cuidando de todo mundo e Esquece da gente. Então, e eu vivi isso. Eu vivi isso. Muitas vezes, eu até falo para quem está aqui, quem está olhando, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, se isso tem acontecido ou já aconteceu, né? Você pode estar se identificando com o que eu estou falando aqui agora, desse processo de anulação. Todos nós vivemos isso, principalmente nós mulheres, né? Que assumimos tantos papéis. E eu acho que não é só porque a gente assume. A gente começa também, Érica, a gente é um ser danado, né? A mulher é um ser danado, acha que dá conta de fazer tudo e quer fazer tudo ao mesmo tempo. uhum. O homem é mais tranquilo, o homem é mais objetivo. Não, meu filho, vai lá, faz isso. Nós não. Nós queremos o tempo inteiro tudo que a gente tenha, que esteja tudo embaixo das nossas asas, digamos assim. Inclusive os filhos, né? E aí, com isso, a gente acaba se anulando. E a gente acha que a gente tem que fazer tudo. Bom dia, bom dia, todo mundo que está chegando, mulherada aí. Então, eu vivi isso há 10 anos atrás e veio essa crise depressiva exatamente porque eu não cuidava do meu templo mais sagrado, que era o meu eu interno, que era eu mesma. Eu sou templo sagrado. E eu não cuidava. E aí, o que aconteceu? Aquela depressão toda, eu à base de remédio. Os meus filhos começaram... A casa ficou toda desordenada, todo mundo desordenado. Uhum. E eu falei, caramba, eu preciso me reerguer. E eu comecei... Aí eu voltei para a academia, eu tinha parado durante um tempo por conta do gerenciamento dos vários papéis, por eu não me priorizar, me anular, né? Voltei para a academia e comecei a fazer, mas ainda era aquela coisa de brincadeira. Eu estava saindo de uma depressão, né? Começando a reconquistar o meu espaço novamente. Então, eu gostava das aulas de dança, gostava de fazer uma atividade aqui, ali. E começou a mudar um pouco a minha rotina. Eu comecei a viver um outro momento, né? E isso começou a trazer a luz de volta onde estava só sombra. E aí, depois de 3 anos, fui vivendo esse processo. Foi um processo lento, melhorando uma coisinha aqui, melhorando uma coisinha ali. E aí começou a virar minha chave. Mas a minha chave mesmo, nessa questão da mudança de hábitos, ela veio muito forte quando eu comecei a correr, quando eu descobri um grupo de corrida dentro da própria academia, né, onde eu fazia. É muito mais que só uma atividade física, né? Sim. Correr tem... Você vai explicar melhor aí, mas eu não corro, mas eu caminhava, de vez em quando eu dava uma corridinha quando as academias estavam fechadas. Mas eu entendo, assim, esses grupos têm muito mais do que só a atividade física, né? Ó, seu marido, inclusive, tá falando aí na live, nos comentários, que ele tá arrumando a cama e o Antônio tá bagunçando. Eu tenho certeza disso. Ai, gente, isso é demais. Inclusive, essa questão de arrumar a cama, eu também não consigo arrumar a cama na hora que eu levanto. Seu marido tá lá na cama só depois quando chega. Mas ele arruma também. Não tem dia que é ele. Isso, terceiriza. O negócio é chegar, a cama tá arrumadinha, terceiriza. Final de semana, você se acorda ele mais cedo e faz. E nós, mulheres, temos que fazer isso, gente. Aprender a delegar. A gente tem Nós essa vamos falar mania. disso aqui, né? Que é super importante. Sim, eu falei com relação aí essa questão de pegar, da gente querer achar que dá conta de tudo, né? Eu falo, quando a gente vai levar a menina para a escola, você ainda vai passar por isso? A mulher é assim, você tem que parar o carro, você tem que tirar o menino, você tem que pegar a mochila, você tem que pegar na mão do menino e entregar na mão da professora. O homem não, cara. O homem vai lá, deixa ele na porta, abre a porta, vai, meu filho. O homem Se chegar lá bem, se não chegar, amém. Por que a gente tem que complicar tantas coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, voltando aí, então, a essa questão do meu virar de chave, né? Aí, quando eu comecei, Érica, então, né, com essa questão de melhorar os hábitos, foi quando eu comecei, então, a correr. Entrei para esse grupo de corrida e ali eu fui descobrindo várias coisas. Eu descobri, inclusive, Érica, que corrida, para mim, foi um processo de cura interior. Cada vez que eu corro, cada vez que eu tô ali
refletindo, né? Porque eu reflito sobre tanta coisa da minha vida. Uhum. Eu reflito sobre as dificuldades, sobre as dores que eu passei. Eu choro, eu sorrio, eu grito, eu canto, eu ouço música, eu rezo. Eu faço tanta coisa durante aquilo. Eu começo a entender. Isso melhorou muito. Melhorou, tá? Mas ainda precisa muito melhorar, como eu falo da conversão diária. A questão da minha aceleração, eu sou muito ansiosa, sou muito acelerada. E a corrida me fez entender que tudo tem o tempo. Pensa, eu lembro quando eu fui correr a minha primeira meia maratona, que eram 21 quilômetros, eu tinha que pensar, meu Deus, são 21 quilômetros. Não, peraí, se eu pensar só no macro, só em chegar nos 21, eu vou ficar louco. Não vai. Uhum. Então, eu vou pensar, eu tenho que correr primeiro os primeiros 7, como que eu vou fazer, qual o tempo que eu vou fazer. E eu vou ali conversando comigo mesma, curtindo, sobre a jornada, a caminhada, né? Toda a beleza, a natureza que eu vou vendo no meio do caminho. Depois eu vou fazer os outros 7, e depois os outros 7 finais. Sempre aprendi a dividir isso. Na verdade, eu venho aprendendo junto com a corrida há 7 anos. Então, eu te falo que ali foi o meu primeiro virar de chave, sabe? Foi quando eu descobri, na atividade física, principalmente na corrida, um hábito angular. Quando eu te conheci, você já era assim, toda fitness, corredora. Aí você mostrou umas fotos antigas, um outro corpo também, né? Você é uma outra pessoa, até um brilho no olho maior. É outra realidade, né? Só que eu sei que você teve outra virada de chave agora profissional. E me conta aí, jogaram fogo na sua ponte, você que queimou ela, como é que foi? Eu adoro essa questão do queimar pontes, né? Aham, muito bom. Tem até uma história, né, que fala que tipo, lá na Segunda Guerra, quando a gente até imaginar isso, né? Você tá lá no meio daquela guerra e aí você tem uma ponte, você tem que atravessar a ponte. E aí você entra na guerra. O que você faz? Você queima essa ponte ou você deixa ela lá porque se acontecer alguma coisa errada, você volta? Você pode. E aí a gente toma a decisão, não, eu vou queimar essa ponte e eu não tenho chance de voltar. Ou eu enfrento e encaro essa guerra, ou eu morro e por ali eu fico. Essa analogia aí, né, com relação ao queimar pontes é exatamente essa. E em alguns momentos da minha vida eu tive que queimar pontes. Esse foi um que eu tive que descobrir esse hábito angular, o que me fazia bem, para eu poder rever todos os meus valores, tudo aquilo que me trazia, que fortalecia minha fé, que me fazia um ser humano melhor. E eu tive que descobrir isso em vários hábitos, né? Em trabalhar minha rotina diariamente, fortalecer minhas orações, em praticar meu exercício físico. E ali eu queimei uma ponte. Eu falei, não tem volta, eu não quero voltar mais. Uhum. Né? E agora a segunda ponte foi exatamente no ano passado, né? Quando eu tomei a decisão de, na verdade, você falou aí, queimar a sua ponte, a gente já conversou até sobre isso. Em alguns momentos eu começo a pensar, será que queimaram minha ponte ou eu que queimei a ponte de verdade? Acho que foi um pouquinho de cada um, né, Érica? O que você acha disso? Você acha que queimaram ou eu que queimei? Não, eu acho que eles jogaram uma faísca, você ficou boladona, falou, agora eu vou jogar fogo nesse negócio todo. Acho que foi isso aí. O Eloy está falando aqui, passando para agradecer as dicas, mudei meus hábitos depois que comecei a consumir seu conteúdo. Que bacana, a gente fica muito feliz por isso, né, Érica? Só sucesso, agora a tendência é só melhorar. Eloy, né? Posso chamar assim? A gente costuma dizer aqui que a gente fala exatamente o que a gente faz na nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente valida no nosso dia a dia, porque não faz sentido também, né, Érica, a gente vir aqui falar de coisas que a gente leu, estudou, mas a gente não pratica, não aplica. Não faz sentido. Então, vamos lá. Aqui já me perguntou, você já arrumou essa cama hoje? 6 horas da manhã. Falei, é? Eu não podia gritar porque o Antônio estava dormindo. Eu fiz assim para ela, porque não estava dando para arrumar a cama ainda não. Mas sim, vai ser arrumada daqui a pouquinho. E arrumar a cama é um hábito, né, angular aí que a gente também pode começar a fazer toda a diferença na nossa vida em outras coisas que vão acontecendo, né? Quando a gente já começa o dia se organizando. Mas voltando na questão da ponte. Então, ano passado, eu falo que foi um pouquinho de cada. Queimaram, Elaine, muita coisa que vocês estão falando são coisas que realmente nós mulheres, nós mães, esposas, vivemos. Exatamente, Elaine.
É porque a gente sabe tudo isso aí. A gente vive no nosso dia a dia, ou já viveu, né? Hoje meus filhos têm... O Ícaro tem 23 e a Estel tem 17. Então, hoje eles já estão maiores. Mas as preocupações são outras. A gente até conversou sobre isso também, né, Érica? Aham. Mas na verdade, eu vivi isso tudo aí. Eu tive que me anular. Eu tive aqueles momentos de culpa, né, de sentir culpa por eu estar me dedicando mais ao campo profissional, esquecendo, deixando eles um pouco de lado. Eu tive culpa por, às vezes, a minha autoestima acabava ficando baixa, porque eu olhava no espelho e falava, eu não estou do jeito que eu quero estar, eu não cuido de mim, eu não cuido do meu corpo, que é tempo sagrado, eu não cuido da minha mente, eu não cuido do meu cabelo, eu não tenho tempo de fazer uma unha. Isso tudo me fazia sentir culpada. Então, as dicas que a gente traz foram todas transformações que a gente viveu, né, Érica? Que a gente viveu Muito verdade. diariamente e que a gente sabe o quão difícil foi que naquela época a gente não tinha ninguém para ajudar a gente, não. Uhum. A gente não sabia como e a gente foi tentando, tentativa e erro, até que deu certo. A gente teve que queimar a ponte sozinha, né? Queimamos a ponte. Não tem Sem jeito. a... Você vai, queima para não voltar para trás. E essa ponte na minha carreira profissional foi queimada, né? Na minha transição foi queimada no ano passado. Tudo começou com a pandemia. Quando eu comecei a perceber que tinha um vazio muito grande dentro de mim e eu comecei a procurar essas respostas, né? Com relação ao campo profissional mesmo. Eu trabalhava, cumpria um horário todos os dias, gostava do que eu fazia, mas eu pensava assim, gente, eu gosto do que eu fazia, até tinha um bom salário, mas o que está faltando? E aí, quando eu comecei a realmente entender os meus valores, né? E que um valor forte meu era o valor de liberdade, eu comecei a entender que eu estava indo contra esse valor forte. E era exatamente isso que estava me fazendo sentir esse vazio. Estava patinando, né, no mesmo lugar, estagnada no mesmo lugar. Opa, deu uma saída aqui, mas voltou. E aí eu falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu voltei com esse processo todo de autoconhecimento, sabe, Érica? De olhar para dentro, de começar a refletir, falar, peraí, voltar a ler. Caramba, eu tinha ficado 7 anos sem ler um livro, Érica. 7 anos sem ler um livro. Eu já te contei isso. Nossa, eu gosto. Não, eu não sabia. Fiquei 7 Tô anos sem ler. chocada. Sabe por quê? Eu pegava o livro, a ansiedade era tão grande que eu pegava já no final do livro, eu queria ler. Quando eu pegava e olhava assim, nossa, 200 páginas, não vou conseguir ler isso não. Ah, não tem paciência. É aquele negócio de pensar no macro, né? Pensava no macro. E aí, Aí quando não vai dar, não. quando eu comecei a me silenciar, a entender que eu precisava de expandir minha consciência, né? Trabalhar minha mente para eu poder conseguir ter entendimento daquele processo que eu estava vivendo, aí eu voltei a ler, comecei a fazer curso, tudo começou com a pandemia, sabe? Comecei a fazer alguns cursos, ano passado eu fiz um curso de marketing digital, uma mentoria, e começou a expandir minha consciência de uma forma incrível. Inclusive, aos meus mentores, Mayra Rizzi e Stefano Guardia, foram os meus primeiros mentores, eu tenho uma gratidão eterna por eles. E a todos os outros que passaram na minha vida, né? E assim foi. Eu fui queimando essa ponte aos poucos, até que a decisão mesmo, quando eu queimei a ponte, falou, acabou. Que o queimar a ponte é isso, tá, gente? Talvez vocês não estejam entendendo. É a gente tacar fogo nela e falar, agora não tem como voltar atrás. Eu não tenho como atravessar. Agora eu cheguei Já na tá do outro guerra, lado. eu vou lutar com todas as armas que eu tenho. Né? E eu só tenho uma saída, sobreviver. E assim tem sido desde então, né? Desde dezembro, quando eu queimei essa ponte. E eu venho trabalhando aqui, né, no Instagram, recomeçando a cada dia, nós juntas aqui agora, nesse processo que tem sido transformador também pra gente, né? Mas você falou algo muito importante, que a gente vê muito, né? Você nas suas mentorias, eu nas minhas consultorias, das pessoas falando que, mas eu tenho medo. E a gente está sempre falando aqui também do medo, né? Porque realmente dá medo. E um dos medos é esse medo de não ser bom o suficiente. Eu gosto de uma coisa, mas eu não sei.
E é aí que entrou essa parte de buscar o conhecimento. A gente precisa dominar algumas competências, né? Porque senão não anda. Não. Então, eu vi isso muito claro, eu vejo isso muito claro na sua história e de várias outras pessoas que eu conversei e que viraram a chave, que é essa busca, né? Entender o que eu gosto de fazer, em que eu sou bom. E se você não sentiu que você está dominando ali as competências, buscar mais conhecimento, porque o conhecimento, ele joga luz naquele medo, né? Que é o medo de eu não sou boa o suficiente, que aí gera ansiedade, que aí gera procrastinação, é aquele ciclo. O medo, ele é importante, a gente fala disso. Se você tem uma meta lá e você não tá com um pouquinho de medo, é porque ela não deu friozinho na barriga e tá errado. Exatamente. Tá muito fácil. Tudo dá medo. Tudo dá medo. Só que é esse negócio. E como é que a gente, né? A gente falou isso já aqui um pouco em algumas outras conversas. E eu vejo isso. Então, você vai falar melhor para mim, mas não foi isso. Você, depois que você dominou umas competências, você se sentiu mais segura para terminar de queimar a ponte. Sim, foi exatamente isso. Como eu falei, quando começou todo esse processo, no início da pandemia, né, veio essas reflexões. Comecei a pensar, por que eu estou infeliz? Por que eu estou me sentindo triste? Por que eu chego em casa tão estressada? Eu precisava fazer alguma coisa. E eu, na verdade, assim, eu escutava muito, Érico, uma frase, as pessoas falarem para mim assim, você tem muito potencial. Você tem muito potencial. Mas eu sentia que meu potencial estava igual a água parada, sabe? Eu não fazia nada com ele. E eu, por causa... E esse medo, ele vinha exatamente porque eu não fazia nada com esse potencial. A partir do momento que eu comecei a expandir minha mente, comecei a ler, fiz né, esse processo de mentoria, né, sobre marketing digital, que eu quis entender melhor como era esse mundo, o medo começou a ir se afastando. Por quê? Porque eu fui trabalhando uma habilidade que era... Bom, toda habilidade, eu sempre falo isso também, ela é construída, ela é adquirida com conhecimento, prática e repetição. Quando eu comecei a correr 7 anos atrás, né, naquela questão da ponte, da mudança dos meus hábitos que eu falei, eu tive que aprender. Eu não comecei correndo 21 quilômetros. Eu tive que aprender, conhecer o que era uma corrida, como que eu fazia, como que era o tempo que eu tinha, a entender os limites do meu corpo, que cada um tem um tempo certo de fazer, que cada um tem um limite. Isso tudo eu tive que aprender, eu tive que conhecer, para que então eu conseguisse, né, chegar lá, praticar lá os 21 quilômetros, a fazer os 21 quilômetros, enfim. Foi todo um processo. Conhecimento, prática e repetição. Hoje eu consigo correr os 21 exatamente porque eu conheci como que funciona, entendi, estudei aquilo, pratiquei e repeti. E assim tem sido na minha vida. A virada de chave na carreira profissional começou em abril, né? Lá na pandemia, quando começou a pandemia, onde eu tive que olhar para dentro de novo, entender o que estava acontecendo comigo, por que eu estava me sentindo tão feliz naquele mundo que eu estava vivendo. E eu precisava fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou começar pelo conhecimento. Eu preciso estudar. Eu preciso eliminar, né, uma insegurança que eu tinha de achar que... Eu escutava as pessoas falando que eu tinha potencial, mas eu não achava que eu tinha potencial. Eu sempre achava, não, eu não tenho. Eu não sei fazer isso. Eu não consigo. Se eu for empreender sozinha, se eu for montar um negócio, eu vou quebrar minha cara. Né? Eu tenho medo de fracassar. E o que as pessoas vão pensar? Eu tenho medo do julgamento. Quantos medos eu vivi que só foram enfrentados realmente quando eu comecei a conhecer. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler muitos livros, né? Eu ainda quero chegar lá em você, tá, amiga? Mas estou no processo. Mas, assim, esse ano eu já estou indo para o meu 7º livro. Minha filha, para quem ficou 7 anos sem ler, isso aí merece até um troféu. Vou mandar aí para sua casa. Pode mandar mesmo. Nota 10. Para mim, foi uma vitória. Eu lembro quando eu consegui terminar o primeiro livro e como eu comemorei essa vitória. É outra coisa que eu falo também. A gente tem que aprender a comemorar nossas vitórias, né? A gente só se força o tempo inteiro. Mas quando a gente consegue fazer uma coisinha, a gente ainda se crucifica ainda, né? Bate ainda no chicote, nas costas. Então, eu comemoro as minhas vitórias também. Mas aí, foi assim que aconteceu. Comecei em abril, comecei a estudar. E depois do primeiro curso, né? Eu comecei a fazer outros cursos.
Aí veio no início do ano, eu falei, agora eu vou me dedicar total, porque eu sei o que eu quero fazer. Foi onde eu queimei a ponte. Mas continuei conhecendo, praticando e repetindo. Estudar, eu falo muito isso para o meu marido, ele outro dia falou comigo, nossa, tem uma frase que você falou para mim que eu não esqueço. Quem não aprende, Érica, depende. Depende. Quem não aprende, depende. Então, se a gente não quer depender de nada, nem ninguém, porque a gente precisa estar no controle das nossas decisões, a gente tem que ser sempre autorresponsável pelas decisões que a gente toma, a gente não precisa depender, não pode depender de ninguém. E eu falo para vocês, mulheres que estão aqui, para homens também, a gente tem homens, tem mulheres aqui. Mas principalmente para as mulheres, porque eu sei exatamente da dor de vocês com relação a tanta autocobrança com vocês mesmos, em gerenciarem tantos papéis, né? Em ser mãe, quer ser a melhor mãe, quer ser a melhor esposa, quer ser a melhor dona de casa, quer ser a melhor profissional, quer ser a melhor amiga, quer ter o corpo perfeito, quer ter a pele perfeita. A gente, ainda mais agora com rede social, a gente se cobra muito. Então, comece primeiro autoconhecimento e comece a conhecer mais o mundo que está aí, o seu externo. Estude, leia, faça cursos, participe de mentorias, tenha pessoas que peguem na mão de vocês. E quando a gente fala isso aqui, né, Érica? A gente fala porque a gente viveu esse processo dessa forma. Sozinha você conseguiria, Érica? Com certeza não. É muito mais difícil. Talvez assim eu demorasse 5 anos mais para conseguir e ia fazer muitas coisas erradas nesse caminho. Então, com a ajuda é muito mais fácil, né? Você vai pulando etapas, vai pulando degrau de 3 em 3. E fora a energia, né? Fora a energia que a gente consome da gente, né? Com certeza. Você ficar, não, vou tentar assim, vou fazer assim, vou fazer essa. Quando você vê, você gastou energia, você está esgotado, você está cansado e não deu certo aquilo ainda. Por quê? Não pediu ajuda. Não foi atrás de um conhecimento realmente certo ali, que vai te trazer mudança, que vai te gerar transformação. Então, o que eu conto aí? Aí eu vou contar essas 3 competências que eu precisei dominar para virar a chave para começar a mudar a minha vida. Então, a primeira delas foi lá atrás, quando eu contei, né, da mudança de hábitos, há 7 anos atrás, quando eu precisei virar essa chave, queimar essa ponte e falar, cara, eu não quero mais essa vida. Essa vida que eu olhava no espelho e me sentia mal com o meu corpo, com o meu rosto, com tudo, né? Com a vida que eu estava levando, eu sentia dor em tudo quanto é parte do corpo, porque eu não me exercitava, não fazia nada. E aí comecei a cuidar de mim. Queimei uma ponte. E a segunda ponte foi na questão da minha transição de carreira, onde eu tomei a decisão de que realmente eu ia empreender, que era um sonho da minha vida. E para eu dominar isso e não ter medo de tomar essas decisões, de queimar essas pontes, eu precisei conhecer, praticar e repetir. Tudo. Todos os dias hoje, tudo que eu estudo. Não adianta também a gente fazer um curso, eu participar de uma mentoria com os meus mentores que eu tenho hoje, e aí eu participo de uma mentoria, a gente analisa uma situação, eu preciso entrar em ação com alguma coisa, ele me ensina aquilo e eu não pratico. Você sabe que no Sebrae, os cursos, tinha aqueles cursos, né, de 15 horas, você ia lá, aprendia muitas informações e ia embora. Eu chegava na empresa, o cara tinha feito um curso de atendimento ao cliente, chegava lá, atendimento péssimo, ele tinha aprendido um monte de coisa. Não aplicou nada. E eu acho que se tivesse feito uma pesquisa, 90% dos nossos clientes não aplicavam, e era essa a diferença. Não adianta você também ter a informação e não aplicar. Então, até isso, né, quando eu comecei a fazer cursos, e o próprio Sebrae, ele mudou um pouco a metodologia. Ele começou a fazer curso com consultoria. Curso com consultoria. Você aprendia alguma coisa durante 2 dias, daí 15 dias o consultor vinha ver se você estava fazendo, se você teve alguma dúvida, pegava na sua mão, né? E com certeza a gente teve mais aplicação do que a pessoa estava aprendendo. Porque aí consultoria, né, adequando aquilo, às vezes era uma dúvida muito específica, porque uma coisinha pequenininha, talvez, tinha impedido aquela pessoa de colocar o resto em prática. Então, ele ia lá, sanava as dúvidas e
o resultado foi muito melhor. Mas é porque tá praticando, porque não adianta nada também. Ler o livro, li o livro. Ah, li, que bom. Ah, ótimo. E aí? E o que que você absorveu? O que que você praticou? Tem até aquela pirâmide, né, da aprendizagem que a gente, que tem umas porcentagens lá. Eu sei que quando você pratica e você ensina para alguém que você aprendeu, é aí que você guarda mesmo aquela informação. Porque é muita coisa, ainda mais agora com a internet a gente consome informação demais, né? E aquilo não vira um conhecimento. E se não praticar, que aí vai virando hábito, né? Adianta. Não praticar, e não praticar de novo, não adianta, né? Não funciona. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, né? Eu fiz um curso, não resolveu nada na minha vida. Mas tá, primeiro a questão daquela autorresponsabilidade. Você fez o curso, mas você praticou? Você colocou aquilo na sua vida? Praticou, repetiu? Se não fizer, também não adianta. Realmente não vai resolver nada. Fazer Porque é não fácil, existe né? varinha mágica, né? Não existe um milagre. Você vai, toca ali com a varinha mágica e tudo vai mudar na sua vida. Não, é um processo. E a gente entender isso também é fundamental. Foi outra coisa que eu precisei aprender também. Precisei dominar, né, a competência emocional, Érica. Precisei entender que eu vivia um processo e que eu vivo ainda. Eu não vivi, eu vivo um processo diário de construção, de melhora. Todos os dias a gente está aprendendo. Hoje de manhã, quando eu estava lendo o Evangelho, e o Evangelho de hoje falava daquela parábola dos cegos, onde fala, né, que às vezes a gente olha o cisco no olho do outro, mas esquece de tirar a trave dos nossos olhos, né? E aí, o que traz isso pra gente também? Eu precisei dominar essa competência emocional de parar, às vezes, de ficar medindo a minha vida com a régua do outro. Sabe? Isso é competência emocional. De entender. Meu despertador toda hora tá despertando aqui, gente. E aí, Mandando sem eu malhar. tive que dominar essa competência emocional, a competência técnica, né, que é o conhecimento. E tive que dominar também uma competência muito importante, que é a competência sistêmica, aquela familiar, onde eu tinha muitas crenças, sabe? Onde eu acreditava muito que, por exemplo, você ter um emprego hoje de carteira assinada, você está na CLT, é o que te traz segurança. É isso que te traz segurança. É outra geração, né? Nossos né? pais tinham outros pensamentos e aí eles vão passando isso pra gente. Passar num concurso público é que é bom, você ter um emprego fixo é que é bom, é isso que vai dar segurança na sua vida. Isso não existe, a segurança não existe. E eu tive que trabalhar isso diariamente. Tenho que trabalhar isso ainda, tá, Érica? Porque eu venho de CLT uma vida inteira. Eu estou empreendendo agora. Até tentei empreender em alguns momentos da minha vida, mas como eu tinha essa competência que não estava bem trabalhada dentro de mim, essa crença era uma crença que me limitava, eu acabava voltando para a CLT. Sabe? Né? Aqueles pensamentos que, mas eu tenho um 13º ali, né? Tem férias. Muitos benefícios. Independente de eu produzir ou não, meu salário vai estar ali todo fim de mês. E quando a gente... por isso que eu falo, o empreendedorismo, ele expande também a nossa consciência, porque a gente tem que dominar a cada dia várias habilidades diferentes que a gente não tem. E com isso a gente tem toda habilidade, ela é adquirida com conhecimento, prática e repetição. E quando você conhece, quando você pratica e quando você repete, aí sim a virada de chave acontece e as coisas começam a mudar na nossa vida. Então, acho que é basicamente isso. Essas 3 competências. Não esqueçam disso, gente. Anotem isso aí. 3 competências para você hoje começar a virar a chave que vai mudar a sua vida para sempre. Seja em qualquer objetivo que você tenha. Cíntia, eu não estou realizada profissionalmente, eu quero virar minha chave da minha profissão, eu quero mudar de profissão, quero mudar de carreira. Cíntia, eu preciso virar a chave com relação à minha desorganização financeira. Eu preciso me realizar, né? Financeiramente, eu não estou conseguindo porque eu sou extremamente desorganizada. Cíntia, eu preciso virar a chave na mudança de hábitos. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma rotina mais saudável e eu não consigo. Como fazer? Gente, toda habilidade não fala, primeira coisa, não fala mais eu não consigo, né, Érica? Não, tá proibido. Eu não consigo, eu parei de falar essa frase há muito tempo. Porque
Às vezes, quando a minha mente começa a me sabotar e fala, você não é boa nisso, você não vai conseguir, sai fora daqui, urucumbaca, você não me pertence. E aí, eu começo a voltar. Não, toda habilidade eu consigo sim. Se eu dominar essas 3 competências, eu tenho que conhecer, eu tenho que praticar, eu tenho que repetir. Tudo eu consigo se eu dominar isso aqui, ó. Então, não esqueçam disso. Conheçam, praticam e repitam, tá? Façam cursos, mentorias, participem disso. Procurem pessoas para ajudar vocês nesse processo de crescimento. Que aí sim, você vai conseguir virar qualquer chave que você quiser para sua vida. Né, Érica? Assim Adorei a minha, conversa. você virou a sua. E vamos que Maravilhoso. Você saiu jogando fogo nas pontes, tudo. E é assim, é um exemplo, né? Sua história é muito bacana e tem essa importância da atividade física, ó, sensacional. E é todo dia que você falou, é uma pequena transformação. A urucubaca vai você manda ela embora e todo dia é uma viradinha de chave, prática. Não, hoje eu não quero fazer não. Ó, tem que repetir, tem que repetir. É. E depois Até que, virar um hábito e depois que o hábito foi instalado, acabou. acabou. Ninguém segura a gente mais. Então, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês aí. Mas antes de terminar, Érica, eu tenho um livrinho que chama 365 Dias de Gratidão. Eu quero ler uma mensagem final aqui, que foi a mensagem que eu abri hoje de manhã, quando eu estava na minha oração, no meu momento de meditação. E ela diz o seguinte, e ela tem tudo a ver com o que a gente falou aqui agora. A vida nunca é simples quando se decide fazer coisas grandes. E nada pode ser maior do que ousar construir a vida a seu próprio modo. Você é o autor da sua vida. Ninguém mais. Tudo a ver com o que a gente falou aqui, não tem? Tudo. Sensacional. Amei. Então é isso. Ó, gratidão por estarem aqui. Um beijo grande. Um beijo, pessoal.